Boa noite, amados. No nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos abençoou com todas as bênçãos espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? A vós graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus ou o Filho do Pai. Uma ótima noite a cada um dos irmãos, que Deus venha abençoar a cada um de vocês. As dificuldades são grandes na vida do cristão, temos cicatrizes em nossos corpos, espiritualmente dizendo, porque a batalha do cristão ela não para por aqui, ela continua. Mas nós sabemos que tem um grande Deus que está zelando por nós nesse momento, batalhando por cada um de nós. É o que a palavra nos ensina, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos da cidade de Itatiba, os irmãos da cidade de Itapuí, aqueles que estão conectados conosco nesse momento. Acredito que os irmãos provavelmente estão acompanhando pelo aplicativo, né? Fiz questão de deixar esse aplicativo à disposição dos irmãos da igreja, né? Para que possa facilitar, né, onde quer que os irmãos estejam, para estar se alimentando da palavra. Amém? Então a internet, os meios eletrônicos, foi feito de uma maneira que se você usar para o lado do bem, o lado correto, o lado da palavra de Deus, é uma ferramenta muito bem-vinda. Tudo foi feito para o cristão. E Satanás tem pervertido aquilo. Mas graças a Deus, né, por ter homens e mulheres que têm se dedicado a essas ferramentas e têm usado de uma maneira correta, amém? Vou pedir para os irmãos já, para a gente entrar nas escrituras, em João capítulo 8, versículo 31 e 32, acredito. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Em João capítulo 8, versículo 31 ao 32, está escrito as seguintes palavras do Senhor. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Deus, Pai Santo, os verdadeiros discípulos do Senhor, ó Pai, eles têm permanecido na verdade, Senhor. Por isso a verdade, a palavra do Senhor tem libertado essas pessoas, ó Pai, justamente por ter permanecido nela, Senhor. Mas como permanecer na palavra se o homem não conhece a palavra do Senhor, ó Deus? Cada lugar tem uma palavra sendo pregada,
alegando ser a palavra do Senhor, ó Pai. Mas o Senhor tem dito que minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Então estamos aqui, ó Deus, porque temos ouvido a voz do Senhor e temos seguido a Ti, Senhor. Abençoe meus irmãos, ó Deus. Aquele que porventura não tiver o entendimento da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, e acrescente, clareie a mente dessas pessoas sinceras, ó Deus, para que elas possam caminhar, ó Deus, continuar andando, ó Deus, sobre Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela Tua igreja, Pai, pela igreja eleita do Senhor. Obrigado, ó Deus, que a igreja eleita do Senhor possa se alimentar do pão vivo que tem descido do céu. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, amém, graças a Deus. Então disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então esse já é um benefício quando você crê nele. Então não basta, Jesus estava dizendo que não basta você apenas crer. Ele disse, você tem que permanecer na minha palavra. E quando você permanece, essa é a dificuldade dos chamados cristãos. É permanecer. O inimigo ele vai fazer você pensar que você está na palavra, que você está permanecendo na palavra de Deus, para que você possa acomodar. Mas Jesus, já sabendo disso de antemão, ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra. O que é permanecer? É todos os dias você procurar se entregar mais um pouco a Deus. Todos os dias você se entregar um pouco mais. Aí você está permanecendo, você não está deixando nada entrar na sua vida, nada tomar posse daquilo que Deus tem te dado. Porque a fé foi dada uma vez aos santos, não foi duas, três, não, foi uma vez. Porque há uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, uma só doutrina, uma só palavra. E isso foi dado aos filhos de Deus. Então, se foi dado, é um presente que você recebeu do Pai. Amém? Então, Jesus está dizendo, se você permanecer na palavra, ele diz, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqueles que não permanecem, eles não são verdadeiros discípulos. E por não ser verdadeiros discípulos, essas coisas, nessa continuação da palavra, não acontecerão na vida deles. Os verdadeiros discípulos acontecerão isto. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então essas palavras aqui, se eu perguntar para você quem é que está falando aqui, eu acredito que será unânime. Todos dirão, é Jesus que está falando. Será que é Jesus que está falando? Vocês lembram daquela passagem na mensagem Jeová Jireh? Onde o profeta nos ensina, ele diz, Jesus era um mistério,
até mesmo para os discípulos. Amados, os discípulos andaram com Jesus, comiam com Jesus, pescavam com Jesus. A vida deles era ao lado de Jesus. E você tem um profeta que Deus enviou, está dizendo para você que Jesus, ele era um mistério, até mesmo para aqueles que estavam o dia todo ao lado dele. Então, muitas vezes você pode estar ao lado, todo o tempo ao lado de um pregador, todo o tempo lendo as escrituras, mas isso não é o tempo que você tem aquilo, está ao lado. É o tanto que você se entrega, é o tanto que você se rende. Então, nessa mensagem, o irmão Branham estava dizendo que essas pessoas, estou tentando abrir um pouco o leque aqui, essas pessoas andavam ao lado de Jesus. E Jesus era um mistério para elas. Ele era um mistério até mesmo para os seguidores dele. E por que ele era um mistério? O profeta diz, porque às vezes era Jesus falando. E às vezes era o Pai falando. E eles já se perdiam e não sabiam quem é que estava falando com eles. E até hoje muitos não sabem. Porque eles dividiram a mensagem. Eles não sabem quem é que está falando. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nesse versículo que nós estamos lendo aqui. Então, se você sabe, agora você está entendendo que às vezes era o pai que falava e às vezes era o filho que falava. E isso mexia com a cabeça dos seguidores. E você hoje é um seguidor da palavra. E essas coisas não podem mexer com a tua cabeça. Não pode mexer com a tua mente. Amém? Então, com esse versículo, com essa passagem de William Branham, onde ele dizia que Jesus era um mistério para os discípulos, porque era um que falava, ou às vezes era o pai que falava. Então vamos voltar nessa escritura aqui, de João 8, 31 ao 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. A palavra é de Jesus? Então você observa que tem alguém conversando com os judeus. Estava dizendo para eles assim: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitos hoje, vocês sabem que eu trato com a igreja, com os cristãos da mensagem, e quando eu falo algo também, eu falo algo relacionado a cristãos da mensagem. Então, essas pessoas não podem ser libertas. Porque elas acham que é Jesus que está falando aqui. Elas formam uma doutrina unicista. Porque é onde Jesus está dizendo, minha palavra, se crê na minha palavra. Se você observar, Jesus disse, as palavras que eu vos digo não é minha. É do Pai que me enviou.
ou a doutrina, ou a palavra é do Pai. Então quem é que está falando aqui? Se permanecesse na minha palavra, esse é Deus mesmo. Por que eu fiz questão? Eu gosto de entrar nessas escrituras porque tem cegado algumas pessoas. E eu não quero que cumpra na nossa vida ou na vida de vocês aquilo que se cumpriu na vida de alguns discípulos. Que Jesus era um mistério para eles. Eu não quero deixar nenhum mistério para vocês aqui. Eu estou passando uma palavra de uma maneira fácil de você entender. De quem são essas palavras? São de Deus mesmo. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você sabe quem é que está falando, você se liberta. E quando não se sabe, tem dúvida, se torna um unicista. Acha que Jesus é seu próprio Pai. Em João 1, onde está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem que está sendo falado aqui? No princípio. Quando falamos de princípio, esse princípio não é Deus. Esse princípio não é o Criador dos céus e da terra. Esse princípio não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou facilitar um pouquinho. No princípio era a palavra. A palavra saiu de quem? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Estamos falando daquele que estava com Deus. Então, quando você está falando do princípio, existe um ser que é antes do princípio. Se você pegar João 1, capítulo 1, versículo 1, onde acabamos de ler, se você associar um pouco, você vai ver que aquela passagem onde diz, deixa eu ver se eu lembro aqui, em Colossenses 1,17, eu achei aqui a passagem, onde nos diz, ele é antes de todas as coisas. Pensa em João 1. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Aqui está falando do Filho de Deus. Antes que pudesse criar algo, ele tinha que ser antes de tudo. Está entendendo um pouco melhor essa passagem onde nós lemos? Amém? Essa passagem onde nós lemos aqui no começo já da nossa pequena palestra aqui, de João 8, onde Jesus disse aos judeus para que se eles crescem na palavra dele. Esse é Deus falando. Porque Jesus disse que a palavra não era dele. Tinha um ser que era dono e continua sendo dono da palavra. E esse ser é aquele que Paulo diz, bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse que estava falando com os discípulos através de Jesus.
usando as cordas vocais de Jesus. Você vê como que a gente entra na deidade, nos ensinos da deidade, sem procurar estar vasculhando algumas mensagens, direto nas escrituras? Por que nós estamos entrando, achando essas coisas nas escrituras? É porque essas coisas, de uma certa forma, está se enraigando ou enraizando em nós. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Deus estava jampeado em Jesus. Deus estava jampeado nele. Vamos ver mais algumas escrituras. Espero que alguns irmãos consigam enxergar a passagem de João, onde nós lemos, começamos as escrituras, de uma maneira mais fácil. De uma maneira diferente da que os discípulos viram, porque eles não sabiam quem é que falava. E agora você está descobrindo quem é que está falando com você hoje. Então, quem é que estava falando? Agora em João 17:14, olha o que Jesus disse. Dei-lhes a tua palavra. Dei-lhes a tua palavra, a palavra de Deus. E quando a palavra é dada, é ensinada, é levada a alguém, você sabe de quem que ela é. Quando você recebe um presente, muitas vezes, né, você sabe quem é que está te dando aquilo. Muitas vezes você não sabe que presente que é, mas você sabe a origem dele. Então, quando os discípulos receberam a palavra de Deus, que Jesus está dizendo, a palavra é do Senhor, não é minha, Pai. Eu apenas levei essa palavra até eles. Eu apenas jampeei essa palavra a eles. E o que aconteceu? Jesus continua dizendo, quando eles aceitaram a minha palavra, Pai, o mundo os odiou. Por que que o mundo os odiou? Jesus diz, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Então, a palavra saiu do Pai, foi jampeada a Jesus, e de Jesus foi jampeada aos outros filhos. Foi unida. Então você observa que é a mesma palavra. Então se tiver alguém te amando, tem alguma coisa errada. Porque Jesus está dizendo que quando você recebe a palavra, o mundo te odeia. O mundo vai odiar você porque você vai estar andando de acordo com a palavra. Se a sua mulher não tiver a palavra da mesma forma que estava em Jesus, e se essa palavra estiver em você, a sua mulher irá te odiar. Se tiver na mulher e no marido não, esse marido irá odiar a esposa. Porque essas palavras têm que se cumprir. Porque Jesus diz que o mundo odiou as pessoas que receberam a palavra. E por último ele disse, como eu não sou do mundo, por isso que o mundo odiou Jesus. Por isso que as pessoas odiaram Jesus. Entende de quem que é a palavra? Quem é que estava falando? Não resta dúvida aqui. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. E o que é a verdade? Jesus diz, a tua palavra é a verdade.
Você observa que Jesus ele não está dizendo que a palavra é dele de maneira alguma. Jesus está colocando os pingos nos is. Jesus está colocando a palavra onde ela deve estar. Então, quando você recebe a palavra, você vai andar de acordo com ela. A palavra vai estar no lugar certo, na pessoa certa, no predestinado do momento. Então, você foi santificado nessa verdade. E essa verdade agora você sabe que é a palavra de Deus. Não a palavra de Jesus, mas a palavra do Pai, que foi colocada em Jesus. Por isso que ele disse, não é minha, é do Pai. E essa palavra do Pai, Jesus, ele introduziu essa palavra ao mundo. Para que o mundo saiba dessas coisas. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus enviou Jesus. Amém? E a palavra estava em Jesus. A palavra é Deus. Deus e sua palavra é o mesmo. Deus habita em sua palavra. E você observa que em João 1, onde está dizendo que no princípio era a palavra, é porque ela já tinha saído de Deus. Ela já estava manifesta ali. Porque depois é dito que a palavra estava com Deus. Amém? A palavra ela tem se manifestado. Então tenha isso em mente. Jesus ele era um mistério para muitos que o seguiam. Essa mesma palavra que estava em Jesus, essa mesma palavra que Jesus disse, a palavra não é minha. A palavra é do Pai. Pai, eu dei a sua palavra aos homens. Santifica-os na tua verdade, na verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. E essa mesma palavra, essa mesma verdade, veio num homem chamado William Branham. Essa mesma palavra que estava em Jesus. E quando essa palavra se manifestou no profeta desses últimos dias que você está vivendo, ele era um mistério até mesmo para aqueles que seguiam ele. E por não entender, porque às vezes era o profeta falando, e às vezes era o Pai falando. E a palavra não era do profeta, a palavra era de Deus. Se você parar e analisar a palavra, Jesus ele foi obediente à palavra. Jesus ele cumpriu a palavra do Pai. O homem Jesus, porque a palavra estava nele. Então, quando você recebe essa palavra, que Jesus está dizendo que o mundo odiou as pessoas que receberam essa palavra. Porque essas pessoas estavam sendo guiadas pela palavra de Deus. E aqueles que entenderam, nesse tempo final, as pessoas estão odiando. Elas estão debatendo com você. Por mais que você mostre passagens onde o profeta tem dito determinada coisa, eles falam, não é bem assim. Porque eles entram nas escrituras e vai mostrar para você que era Jesus falando. Porque Deus usou as cordas vocais de Jesus. Mas pela misericórdia de Deus,
por ser um eleito genuíno de Deus, você está compreendendo a palavra da mesma forma que os ungidos, os eleitos dos dias de Jesus entenderam. Porque a palavra ela vem nos escolhidos dos últimos dias. Graças a Deus. Voltando um pouco, vamos voltar nas Escrituras. Eu vou ler para vocês aqui em Provérbios. Capítulo 8. E já aqui no versículo 22. Olha o que está escrito. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então, antes de suas obras. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos desde então, antes de suas obras. Antes que Deus pudesse criar algo. Você observa que aqui está dizendo que o Senhor o possuiu. De quem está falando aqui? Da palavra. Está falando da sabedoria. Está falando do Filho de Deus. Versículo 23 está escrito: desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio. Antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Vocês observam que a Bíblia, ela concorda em tudo? Você observa que o William Branham não podia trazer algo diferente para você? Se você parar um pouquinho e pensar nas passagens que o profeta tentou fazer com que você entendesse. Quando ele disse que Jesus, quando de Deus saiu o Logos. De Deus saiu o Logos. Que o William Branham disse, aquele era o Filho de Deus. Ele disse que naquela escuridão não se podia ver nada. Aquela eternidade não podia ver nada. Ele disse, e toda aquela eternidade que você não pode ver, era Deus. Aí ele disse, mas de repente eu começo a observar, vejo sendo formada uma pequena e sagrada luz ali. Os eleitores da Bíblia o chamam de Logos, o Filho de Deus. É o que você está lendo comigo aqui. No versículo 26, ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo. Os filhos de Deus precisam entender isso. Então nós temos que correr às Escrituras para você saber o que é a palavra. As palavras que eu vos digo não é minha. Versículo 28. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar
e o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu manto. Quando a compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele. Então, quem era ele? Quem é essa pessoa que estava com Deus? Ele estava dizendo, era seu arquiteto. Eu era o arquiteto dele. O que é que o arquiteto faz? Ele vai pegar tudo aquilo que está na planta ou na mente e vai trazer aquilo à existência. Então a mente de Deus veio na palavra, veio no Logos, para que o Logos pudesse trazer tudo que estava na mente de Deus à existência. Porque ele está dizendo, eu era o arquiteto dele. Eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Alegrando-me perante ele. Lembrou dessa passagem? Glorifica-me, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é a mesma passagem. Estamos falando do mesmo Filho de Deus. Estamos falando da palavra. A palavra de Deus que se manifestou. E hoje nós somos atributos de Deus. Vocês são parte da palavra de Deus. Então vocês precisam se manifestar. Vocês são parte do Logos. Vocês são pequenos Logos de Deus. Porque o Logos saiu de Deus. E você saiu de Deus. Mas quando eu falo você, eu estou dizendo o ser espiritual que está no corpo. Você saiu de Deus. Então o homem carne estava falando, as palavras não são minhas. As palavras são do Pai que me enviou. Não podemos fazer de Jesus aquele que ele não disse que ele era. Jesus nunca disse que ele era o próprio Pai, mas nós afirmamos. William Branham nunca disse que Jesus é o próprio Deus, mas os seguidores de William Branham afirmam que Jesus era o próprio Pai. Da mesma forma que eles afirmavam que William Branham era Jesus. Por que isso? Porque o William Branham, assim como foi Jesus, ele era um mistério até mesmo para os seguidores. Mas tinha os predestinados, que entenderam o recado da palavra. Eles entenderam. Porque a palavra, quando ela vem em parábolas e as pessoas, elas não conseguem entender. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 11. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábola? E ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado a conhecer, ou a entender, é dado a saber os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. E por não ser dado a eles, eles não entendem. Eles colocavam Jesus numa classificação onde ele não estava. Dava honra para Jesus como sendo o próprio Deus. Uma honra que deveria ser dado ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por não entender essas coisas, eu vos falo por parábola, porque não é para eles, mas é para vocês, que é dado a entender, a conhecer os mistérios da palavra.
São poucos que é dado a conhecer os mistérios. Essa mesma passagem onde Jesus diz, glorifica-me ao Pai junto contigo. Como estava contigo antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo que tinha alguém, ele estava com alguém. Ele foi ungido por alguém, aonde você acompanhou comigo, aonde a sabedoria estava sendo dita. Onde ele diz que ele era o arquiteto, o Logos que estava com Deus. O Logos que estava com Deus era o arquiteto. E quando a palavra chegou nele, as pessoas não entendiam. Quando ele dizia, minhas palavras são espírito e vida. Quem que estava falando? Eu acredito que agora sua mente já está começando a abrir um pouco mais na palavra de Deus. Minhas palavras são espírito e vida. Na mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. William Branham diz, ele veio de Deus. Ele esteve aqui na terra. Ele veio do Espírito. Ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. E ele era o Logos que saiu de Deus. Amém? Mensagem Hebreus, capítulo 1. Mombrana disse, esta grande fonte do Espírito. Está falando de Deus mesmo. Ele diz que não teve princípio nem fim. Este grande Espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como de um homem. É o que saiu de Deus. O Logos que saiu de Deus. A palavra que saiu de Deus. Que se materializou. Esteve aqui para pagar o preço. Então não tem nada que tire você da mão de Deus. Porque o preço já foi pago. Tudo já foi pago. Agora você só precisa reconhecer isso. Mas para você entender essas coisas, você precisa saber quem é que está falando. Você precisa saber quem é que fala com você. Os filhos de Deus, eles não terão problema com isso. Por mais que alguém tente falar o contrário, você agora sabe quem é que fala com você. Então, se essa mesma sabedoria, essa mesma palavra que estava em Jesus, se ela encarnar em você, você saberá quando é o Filho que fala, você saberá quando é o Pai que fala. Não se cumprirá em você essa passagem, que ele era um mistério. Porque para você ele não é. Para você ele não é um mistério. Agora, o mistério de Deus foi revelado. Amém? Graças a Deus. Na mensagem A Divindade Explicada, o William Branham nos diz, citando Jesus dizendo, o profeta disse, não sou eu que faço as obras. É o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras, vê? O Pai que mora, vive. Este é meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar.
Ele diz, Mateus 3, vê? Em quem tem o prazer de habitar. Estou muito prazeroso em habitar neste. Deus estava se sentindo prazeroso de habitar no Filho dele. Nele estava a plenitude da divindade, diz as Escrituras. Amém? Eu acredito que já estamos encerrando, né? Acho que estamos com quase 50 minutos de culto. Mas é importantíssimo você saber quem é que fala. Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Amém? Mas e aquele que é um mistério? Agora é mistério para você? Não pode ser mais. Porque agora a palavra foi revelada. O William Branham diz que uma vez que Deus enviou seu filho à terra, e você não crê nisso, ele diz, é pecado não crer. É pecado não crer. Porque esse mesmo Deus o deixou no jardim para que ele pudesse morrer. Depois que a palavra foi cumprida através dele. E agora a palavra está aqui para ser cumprida na nossa vida. Estou falando com você e estava procurando essa passagem de Jeová Jireh. Para não ficar só as minhas palavras, né? O William Branham disse, para encerrar, ele disse, é por esta razão que as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando. Outras vezes, era mais de uma, viu? Ele disse, outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o Filho. Deus estava nele, o qual estava tabernaculando, ou o qual estava morando, habitando nele. Deus estava habitando nele. Era Deus que estava falando, era Deus que estava reconciliando o mundo. Se era Deus que estava reconciliando, é por isso que Jesus falava assim, a palavra não é minha. A palavra não é minha, é do Pai que está em mim. É Ele que está trazendo a palavra até você. Eu sou apenas um microfone. Jesus era como um microfone de Deus. Tem outra afirmação do William Branham aqui, para não ficar só uma mensagem, para nós encerrarmos. Na mensagem Bálsamo em Gileade. Sabe, bem no final de seu ministério. Gente, já pensou? Bem no final do seu ministério. Observa que no final de tudo, no final de uma semana ou um dia de trabalho, as suas forças já se foram, a sua coragem já se foram. É por isso que você tem que ser perseverante na palavra, onde muitos têm desanimado. O William Branham diz, sabe, Jesus bem no final de seu ministério, seus discípulos não conseguiam entendê-lo. Ninguém o entendia. Ele disse, quantos sabem que eles não conseguiam entendê-lo? Com certeza. Por quê? Eles pensavam que ele tinha uma dupla personalidade. Não. Às vezes era ele falando. Em algum momento era o Pai falando nele.
Amém, amados? Eu quero encerrar com essa passagem. Então, quando você vê alguma passagem nas Escrituras, aonde Jesus está dizendo, as palavras que eu estou falando, é o Pai. As minhas palavras, é o Pai falando. Porque Jesus não é mentiroso. Então, quando você diz que era Jesus, você está falando, ele está mentindo. Jesus não era mentiroso. E William Branham, Deus tinha que enviar um homem nesse tempo final e trazer essas coisas para você não cometer o mesmo erro que muitos lá no tempo de Jesus cometeram, muitos na mensagem hoje estão cometendo, e agora você está tendo a chance de fazer o contrário dessas pessoas. Você está tendo a chance de aprender com Jesus. Ah, mas é o irmão Paulo que está falando. As palavras que eu estou falando não é minha. Eu apenas estou repetindo. Se um pastor for inteligente, ele vai repetir. Porque quando você está repetindo, você está trazendo algo que alguém falou. Jesus, ele repetiu as palavras do Pai. É por isso que o profeta diz que o evangelho, o ministério de Jesus, foi baseado nas visões do Pai. O Pai mostrava e ele fazia. Jesus é o Logos que saiu de Deus, porque Deus é Logos também. No princípio era o Logos. E o Logos estava com o Logos. Isso é para dar um nó na cabeça das pessoas, viu? E o Logos estava com o Logos. E o Logos era Deus. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Jesus. Amém? Analisa isso. Por que Jesus estava com Jesus? Porque o Pai é Jesus. E Jesus recebeu o nome do Pai. Então, quando você começa a entender um pouco mais a palavra, você começa a colocar os pontos, as coisas no lugar certo. Você não vai fazer de Jesus algo que ele não é. Você não vai fazer de Deus algo que Deus não é. Deus só é Deus por causa de Jesus. Deus não podia criar, só podia criar através de Jesus. Deus só podia ser visto através de Jesus. Os anjos só podiam ver Deus através de Jesus. Porque Jesus ele foi o primeiro, antes de tudo, que Deus pudesse fazer. Jesus tinha que estar ali. E quando os anjos foram criados, os anjos adoraram Deus através de Jesus. Adoraram Deus através do Logos. Adoraram Deus através de sua palavra. E hoje, quando você olha na palavra de Deus, e você sabe que aquela pessoa ela é ungida, Deus está ali. Você sabe que se você adorar, você está adorando quem está nela. Deus só é Deus através de Jesus. E Jesus só é Jesus por causa de Deus. Eu e o Pai somos um. Eu sou o arquiteto do Pai. Eu sou a palavra do Pai. O Pai pensa. E os filhos hoje falam. O Pai pensava e Jesus falava. O Pai pensava e o William Branham falava. O Pai pensa hoje e os filhos falam. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa ajudar vocês nessa caminhada. Porque se existe algo importante hoje, não é o pastor de uma igreja. O pastor só é um pastor porque tem uma igreja ali. E Deus precisa levar a palavra.
Deus levanta um homem por causa da igreja. O pastor, ele é o menor dentro da igreja. E certos crentes, eles têm aquele homem como um popstar. Tem aquele homem como uma celebridade. Ele não é nada. Um pastor não é nada. Ele é o menor dentro da igreja. Ele só está ali por causa de você. Você tem que dar a honra que ele precisa. Mas agora, colocar ele num pedestal, isso é colocar um homem diante de Deus. E quando você sabe que é Deus que está fazendo, não é ele. Porque se o pastor não tiver humildade, Deus não pode trazer a palavra através dele. Se Jesus não fosse humilde, Deus não podia trazer a palavra através dele. Estamos aqui para aprender a obediência. Obediência completa em toda a palavra de quem? De Jesus? Não, de Deus. Te dá direito ao Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Que Deus os guarde. Que Deus acrescente a sabedoria a cada um dos filhos dele nesse momento. Amém, amados? Que Deus os guarde. E Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Tenham todos uma semana abençoada. Amém. Graças a Deus.